Assim, né? Eu estava mais ou menos no meio de vocês. Eu estava na brincadeira. Vem pra cá, Silvia, vem pra cá. Estava mais ou menos. Eu quero ver agora quem é que estava do meu lado. Cadê a foto? Ah, tanto faz que tá do lado. Perderam o chapéu, foi no dia, uma aposta. E fui eu para poder. Eu botei porque disse que não é para não ser sem. Ah, é? Sem nada. Chapéu. Então pode jogar pra cá. Sem nada. Mas ficou Aciso, bacana. Ô, Ficou bonito, ficou. cadê a foto? Aqui, dona Socorro. É porque a gente estava esperando a dona Socorro. Chega aqui, pra cá. Oi, minha linda. Socorro, venha pra cá. Aí depois você se remonta. Pra vocês verem. Socorro, dona Socorro. Aquela que eu disse que é Socorro. É mesmo ela. Que coisa boa. Você tá bem? Tudo bom, minha linda? Eu sempre vivi numa região semiárida, nas cidades de Carnaíba e Afogados da Engazeira, sertão do Pajeú, em Pernambuco. Mas só com 23 anos é que me deparei conscientemente com o fenômeno da seca, durante a estiagem que tivemos entre 2011 e 2017. Nessa época, eu estava fazendo uma pesquisa histórica para a faculdade sobre o movimento de mulheres no sertão do Pajeú e me deparei com fotos dos anos 1980. Numa dessas fotos, várias mulheres grávidas trabalhando na construção de um barreiro, numa frente de emergência, durante a seca que tivemos entre 1979 e 1983. Alô? Quem é? É Luz aqui do Alto Vermelho. Diga, amiga. Nessa época de 83 eu estava grávida e vinha tirar umas fotos no barreiro. Olha. E eu quero saber se eu estou nesse meio. Muito provavelmente, viu, amiga? Muito provavelmente. Muito possivelmente você está nessa foto que foi lá no Sítio Escada. Bom dia, Wilma. Bom dia, Niljane. Bom dia, Rádio Pajeú, os ouvintes. Eu já vi a foto no Facebook e eu conheço uma das mulheres, a primeira da filha eu conheço e sei onde ela mora também. Qualquer coisa, informação, Wilma me conhece. Moro aqui no São Francisco, no mesmo bairro que ela me conhece, sou Célia. Ela sabe, eu conheço. A primeira mulher da foto eu conheço. Tem mais um zap aqui, vamos ouvir? Bom dia, Niljane, todos que aí presentes estão. Minha mãe também participou, da frente de emergência. Ela só não estava grávida, mas ela participou sim. Inclusive no sindicato, um tempo tinha uma foto dela na capa da revista da emergência. E por isso eu tenho muito orgulho, porque minha mãe toda a vida foi uma mulher muito batalhadeira e trabalhou muito para criar eu e meus irmãos. Obrigada e tenham todos um bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado, amiga, também pelo seu relato. Identificamos várias histórias, certamente vamos identificar outras. Alô? Quem fala? Cícera Maria. Diga, Cícera. Olha, é muito triste a gente ver falar nessa emergência, sabe? Porque nós aqui do sertão, nós sofremos muito. Eu perdi um filho dentro do barreiro de emergência, cavando barro. A senhora era obrigada a ir Eu estava grávida de 4 meses, eu só podia ir para a sombra depois de 5 meses. Até 4 meses nós tínhamos que ficar na ativa, normal como as outras mulheres. Traz muita lembrança da minha vida. Isso aqui eu era tão feliz e não sabia. Só lembrança boa. E ruim também. Não é só boa não, tem ruim também. Eu saí daqui de madrugada, deixava meu filho sozinho, minha mãe que olhava,
Passava fome, saía daqui de madrugada sem tomar um gole de café. Chegava lá no sítio, não via a hora de chegar para as cozinheiras ter feito café para eu tomar, né? E era muito bom na época. Por isso que hoje eu estou vendo aqui e estou lembrando tudo que eu passei na minha vida. Porque não era muito bom, não. A gente ia recebendo aquele feijão preto para comer, para trazer por si. Era. Dava a ceirinha. Não via o dia de chegar aquela feira para trazer por si. No dia do pagamento era uma maior alegria para receber aquele toquinho para comprar alguma coisa para casa. Sofri muito, viu? E a senhora se reconhece nessa foto? Reconheço. A senhora pode mostrar pra gente? Posso. Qual delas é a senhora? Posso. Mostra, por favor. Vira pra cá. Essa aqui, ó. A terceira? É, a terceira. Essa daqui é a comadre Vana. Essa daqui é Socorro, minha prima. Ana Socorro, a senhora se reconheceu nessa foto? Uhum. Quem é a senhora dessa? Essa aqui. E é? É. E a senhora se reconheceu? Acha que tá parecida? Tá. Tá parecida. Eu me lembro até dessa sainha. Da Era? blusa. Que eu... E da blusa que estava usando? Uhum. Me lembro. E essas outras mulheres, a senhora reconheceu alguma das que estão aí? Eu não tenho muita lembrança dessas casas mais conhecidas. Eu não estou vendo elas aqui, só se elas podem estar aqui atrás, né? Uhum. Uhum. A senhora estava grávida, né? Por isso que eu Era. essa foto. Eu estava grávida do Carlos França. Seu Pedro disse que a senhora nunca trabalhou, ele nunca deixou. Mas a senhora teve vontade de trabalhar fora de casa já? De trabalhar... Não, tinha não. Eu tinha vontade de cuidar da minha casa, de meus filhos. Eu achava até bom ele não deixar eu trabalhar fora. Era. E a senhora tinha amigas e amigos? Com quem a senhora convivia? Só com ele e com Era seus com filhos? ele, com meus filhos e com gente assim, parente da família. Era assim, primo, essas coisas assim. A senhora, a única vez que trabalhou fora de casa foi nessa frente de emergência. Foi. Por que teve necessidade nesse momento? De eu ir trabalhar? Sim. É porque o ganho era pouco, aí só o dele não dava, né? Aí eu tive que ir também, trabalhar. E como a senhora se sentia nesse lugar de sair de casa, de trabalhar? Eu me sentia bem, porque eu deixava meus filhos em casa e ia para o trabalho trabalhar. Eu achava até bom. Me sentia bem trabalhando. Era? Era. Tava feinha aqui, as Maria, credo. Como? Tava muito bonitinha não vou mentir. E não, por quê? Bucho desse tamanho. Doido. Aqui minha sogra é buchuda também. Essa aqui é ela. Lá atrás? É. Entendi. Dona Zita, Dona Zilda, Dona Quitéria, Dona Socorro.
Quando a senhora olha essa foto, que lembranças a senhora tem? Lembro que na hora que nós saímos para ir para o serviço, saía de perto, 4h30 da manhã. Turma de mulher. Só mulher mesmo. O bicho tá fora. Essas mulheres eram todas da turma 9? Tinha muito mais do que essas. Com certeza. Porque era uma turma só de mulher. Era só mulher. De homem que tinha só era um encarregado. E tem muitas aqui, muitas conhecidas. Por sinal, tem uma senhora que hoje ela passou aqui na pista. Tá ela aqui. Tem essa daqui que mora lá no Bairro da Ponte. Tem essa daqui que mora na Vila Bom Jesus. Por quê? E vocês costumavam conversar sobre o quê? Naquele meu tempo, as pessoas imaginavam São Paulo assim. Que São Paulo era uma coisa que, quando chegasse lá, era encantado. Mas não é tudo isso, né? São Paulo a gente sabe que é normal, como qualquer outro lugar. Quando eu cheguei lá, eu sofri muito, né? Então eu vi que no São Paulo não é tudo aquilo que a gente imaginava. Mas naquele tempo tinha muito mais gente mais pobre do que hoje, que era muito pobre. Não estou falando pobreza de você ter só um salário, era uma pobreza de você não ter nada. Que outras lembranças essa foto lhe trouxe? Eu lembrei assim, no casamento, que não foi muito bom. Do que eu passava na época, né? E mesmo assim eu era feliz. E de meu filho, né? Que eu perguntei para ele não tive nenhuma foto assim, eu grávida de nenhum. A primeira é essa, né? Era eu, meu filho e um marido. Só que o marido, ele sempre vivia no mundo, eu só via eu e meu filho, sozinho, né? Ele sempre largava a gente e ia embora, voltava com 3, 4 meses. Só que aquela história daquele tempo era assim, você casou? Você quis casar, então você não vai se largar, você tem que viver, entendeu? Você tem que morar com aquele seu marido. Então, em cima disso aí, foi quando eu te colocava na cabeça, eu era muito nova, tinha 16 anos. Aí eu vou ter que morar mais cedo, mesmo ele sendo ruim assim, mesmo ele deixando eu passar fome. Mas eu casei, aí ficava quietinha lá dentro de casa. E assim eu tive sempre filho, né? Quando eu vim ver que não era assim, que eu tinha minha vontade, eu tinha que fazer o que era melhor para mim, aí eu já tinha 5 filhos, não tinha mais como voltar atrás. Aí foi quando eu vim levantar a cabeça e largar ele e ver que ele não era bom. Porque ele sempre me largava, quando tinha os filhos, largava, sumia no mundo, aparecia quando ele queria vir. Eu digo, realmente, eu não conhecia nada mesmo do mundo. Eu ficava com vergonha de contar para minha mãe tudo também do que eu passava, né? Porque se eu fosse falar alguma coisa, eu sempre xingava. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu sempre xingava. Dizia que isso não era vida, né? Que aqui é o inferno. A gente não gostava da vida que eu levava. Mas eu era feliz e não sabia. Aí eu pensava assim, se eu for hoje voltar e falar que hoje eu estou vivendo assim, ela vai passar na minha cara e dizer assim, mas você dizia que aqui era o inferno, era uma vida ruim, agora aguente. Na minha mente eu pensava isso.
Aí, quando eu falei para ela, por que você nunca me falou? Eu digo, porque eu pensava assim. E eu não queria ser humilhada. Então, eu preferia sofrer calada. Aí foi quando eu abri os olhos e disse que a vida não é assim. E veio mais gente, comecei a conversar mais as pessoas mais experientes do que eu. Falaram, não é assim. Seu pai e sua mãe podem pensar assim, mas a vida é diferente. Aí eu larguei e fui embora. E quando você falou para sua mãe, ela lhe acolheu ou foi como você imaginava? Não, ela me acolheu e ela chorou, ficou muito triste com tudo que eu estava passando. Porque nesse tempo eu cheguei a ser internada mesmo, de verdade. Eu desmaiei em casa, mas era de fome mesmo. Aí ela foi lá e perguntou, me levou no médico, o médico falou, ela não tem doença, é fome. Ela ficou sem comer até desmaiar. Eu acho ela uma guerreira, assim, do meu ponto de vista, eu acho que é uma guerreira, porque a pessoa criar 5 filhos só é duro. E quando Dona Socorro trabalhava na frente de emergência, a senhora acompanhava ela às vezes? Como era? Pode falar mais sobre isso? Às vezes, assim, era de que o menino fica curioso, né, para conhecer essas coisas, aí era mais curiosa. Uma vez, muito pouca. A senhora tinha quantos anos em 83? Tinha 10 anos. E quando a senhora não acompanhava ela na frente de emergência, a senhora ficava em casa? É. Cuidando dos meninos. Para poder ela ir trabalhar, que a situação dela não era muito boa, não. Mas graças a Deus criou tudo. E a senhora cuidava dos meninos? Como assim? A senhora era criança também? Era, mas eu vinha pegar água aqui embaixo, no chafariz que tinha. Eu ia buscar lenha, relava milho. De toda forma, tinha que ajudar. Eu era maiorzinha do que ele, né? Aí ajeitava as coisas em casa, cozinhava o feijão. Só tinha o feijão. Naquele tempo, ainda mais era um feijãozinho preto, que hoje é feijoada, mas eu odiava aquele feijão. Porque o nosso lá, que vinha da emergência, era meio durinho, viu? Era meio durinho. Eu mesmo não gostava, porque, além de tudo, era para cozinhar sem panela de pressão, que não tinha. E gastava muita lenha. Hoje não, hoje eu já como feijãozinho preto, mas eu não gostava muito bem dele, não. E quem tirava a lenha era a senhora também? Era. Tudo? Tudo. Ia carregar uns toquinhos. Quando a máquina fazia alguma coisa nas estradas, eu ia lá buscar os tocos para botar para secar para cozinhar o feijão. Não é Papai Noel, mas tem que vir Papai Noel. É porque fogão pequenininho, você já sabe o que é. Esse daqui vai ser o quê? Uma fava. Na fava tá fria. Tá Foi a fria. primeira que eu fiz. Bota essa aqui. Tá quente, mulher. Ave Maria. Tá pegando fogo. Vai essa medida, tá quente. Já olhou? Mas não. Deixa eu derramar logo um pouco no chão. Vai se queimar esse tempo todo. Eu tô com ele aqui. Vamos almoçar, gente. Chega. Agora, Zequinha, tu quer fava ou feijão? Tu quer fava ou feijão? Quem não sabe o que é, fala. Eu lembro da minha mãe trabalhando muito na roça, minha filha. Muito sofrida, sabe? A minha mãe criou 6 filhos sozinha. E
E sempre foi na roça junto com a gente, sabe? Muito sofrido, mas também ela foi uma mãe muito boa pra gente, sabe? Você estudou? Estudei até terceira série só. Porque não tinha muito como estudar, porque tinha que trabalhar para se manter, né? Aí sempre foi assim. Você lembra de brincar na infância ou começou a trabalhar muito cedo? Comecei muito cedo. Não tinha esse tempo todo para brincar, não. Portanto, que na época que eu estudei, trabalhava de dia e estudava à noite. Minha mãe criou a gente sozinha, trabalhando na roça. Eu já me criei na roça, já. De 3 anos, a gente já ia para a roça, já, da minha mãe, capinar mato, limpar mato, catar feijão. E meu pai largava de minha mãe, depois, quando ela estava perto, quando ela deixava ela grávida, né? Quando ela ficava sequinha, ele voltava de novo. E era também aqui no sítio também, né? No sítio Escada também, Escada do Soares. E quando ele sabia que ela tinha ganhado menino, com 1 mês, ele voltava para casa, dizia que dava bonzinho, ficava bonzinho com a mamãe. E a gente ajudando sempre minha mãe a criar os outros irmãos, né? Aí, quando eu estava com 8 anos de idade, já comecei a trabalhar de doméstica nas casas. A gente trabalhava só mais pela comida, tu tá entendendo? Só pra gente ter o direito de pegar alguma coisa para levar para a mãe da gente, porque a gente ia para os outros filhos. Era uma pobreza tão grande que o que sobrava, eu juntava nos pratinhos e botava na vasilha. Depois que eu arrumava a cozinha, arrumava a casa, eu dizia, eu deixei isso aqui, deixei minha comida para eu levar para minha mãe e para meus irmãos que estão em casa. Minha filha, a minha vida sempre foi sofrida, viu? No tempo de solteira, ela trabalhando na casa dos outros, não, trabalhando na casa do povo, né? Os patrão eram, tu sabe. A gente moça é outra coisa, né? Quando eu não queria estar na casa do povo trabalhando, eu estava nessa arte mesmo aí, de barro. Mandava fazer um forno em casa e trabalhava. Aí eu falava para minha mãe, eu dizia, olha minha mãe, agora eu não vou vender não, por um mundo não, a senhora que toma conta. Aí eu fazia, queimava as panelas, as fornadas de luz, ela pegava, arrumava um animal, um jumento, botava, enchia os caçoal de panela, minha filha, de louça e ia por o mundo, trocar por o que ela achava. Era galinha, era ovos, era feijão, era o que desse para trocar, ela trocava. Quando chegava em casa, trazia muita coisa para casa. Aí depois casei, fui sustentar o marido, trabalhar para sustentar. Para não passar fome, ainda bem que eu sabia, né? Quando eu não queria trabalhar na louça, nem na casa dos outros, aí eu já ia, era para roça. Para roça, apanhar algodão, apanhar feijão, limpar mato, trabalhar, né? Ele fazia, empelheitar mato para limpar, e eu ia ajudar ele a limpar, tirar, limpar o mato. E quando ele recebia o dinheiro, minha filha, ele não trazia uma pipoca para casa. Ele ia para farra, perder de jogo, beber. E era assim. Mas aí depois, eu vim tomar um fôleguinho mais, depois que... Deus me perdoe, meu Deus, que eu não ia desejar isso para ele não, mas depois que ele morreu, né? Porque eu teve umas vezes que eu botei ele para fora de casa. Eu não aguentava ele dentro de casa, não. Ele atirou em mim com espingarda uma vez. Corria atrás de mim com faca. Bêbado, né? E aí, saía de casa, né? Saía de casa, ia-se embora pros cantos, aí eu depois voltava para casa de novo. Arrumava a mulher, ia morar com as mulheres. E eu aqui de lado, só. Amarrava ali o dinheirinho para dar na mão do doutor Osvaldo para fazer uma ligação. E eu trabalhei a emergência inteira, tirava só o do leite do menino e o açúcar. E o resto eu guardava.
Botava lá na casa de Madre Vera. Para no dia que eu ganhasse o menino, eu fazia a ligação. Eu tinha 30 anos, vivia com o marido ainda. Eu ia ter mais, né? E eu já tinha 10. Eu sofria muito. Meu marido não trabalhava. Não era um homem ruim. Ele nunca foi ruim. Ele nunca bebeu. Ele nunca me bateu. Quando eu casei com ele, eu tinha 14 anos. E ele tinha 39. Ele era de idade quando eu casei com ele. Eu era moleca, piveta. 14 anos, 13 anos eu conheci ele, eu tinha 13 anos. Ele vendia uma banca de doce na rua. E ele levava, todo dia ele ia almoçar na casa de mãe. Todo dia, na quarta-feira, ele ia para a feira. Aí botava a banca na rua, aí ia almoçar na casa de mãe. Aí mãe começou a dar almoço a ele foi se acostumando. E papai era um homem de idade, daqueles homens carrasquentos do outro tempo. Começou com ciúme dela. Aí ela começou a dizer que ele andava lá em casa interessado em namorar comigo. Mulher, ele chegava lá em casa, eu corria e me escondia na casa das vizinhas. Fiquei com medo dele, não queria nem ver ele. Aí sim. Aí todo dia papai me dava uma pizza. Todo dia que ele ia lá, eu levava uma pizza. Para ir morar mais ele. Aí quando foi um dia, começou a chover, nós passamos 6 meses, 7 meses. Quase um ano. Ele já ia-se embora, não queria mais não. Aí quem não queria era eu, quem não queria era criança. Aí quando foi um dia, estava chovendo, mãe plantou uma roça. Aí plantaram a roça, aí inventaram que ia para a roça mais ele. Inventaram que ia buscar milho. E me deixaram eu em casa, fecharam a porta da frente e deixaram a da cozinha aberta. Que eu mandei ele não ficar só, mandei ele, eu com medo dele. Aí ele foi mais mãe para a roça. Foi todo mundo catar feijão e trazer milho. E eu fiquei em casa com meus irmãos. Aí quando chegou no meio do caminho, minha mãe mandou ele voltar. E ela foi para a roça e eu fiquei. E quando eu cheguei, quando eu vi ele entrar dentro de casa, eu fiquei louca. Gritava, se atrepava, eu andava trepada assim, ó, por os caibos, em cima, para ele não me pegar. Foi serviço, viu? Quando foi ele me puxando por a roupa para me derrubar. E foi serviço. Aí, quando ele buliu comigo, eu fui para o hospital, eu levei 6 pontos. Eu era muito nova, levei 6 pontos ainda. Aí, se fosse hoje, era estupro, né? Mas não era na época, passou, eu levei os pontos. Botaram, fizeram curativo, melhorei. Aí fiquei. Passou o tempo, aí a mulher me deram conselho. Eu já tinha feito o que fazia com ele. Já tinha acontecido, aí a mulher dizia que era assim mesmo, eu fui me acostumando. Aí, quando foi com 4 anos, aí nasceu a primeira. E quando eu tive ela, aí botava ela numa bacia de lavar roupa de alumínio grande assim, perto meu. E botava ela dentro de uma bacia, deixava já a mamadeira lá, né? E eu trabalhando e ela perto de Deus, né? Porque qualquer coisa eu tava vendo, né? Quando ela chorava, eu depressa limpava as mãos num pano. Não lavava não, não dava tempo. Ou tava suja, né? Eu limpava as mãos num pano, eu lavava ligeiro, tirava metade do barro e ia dar comida a ela. Aí na hora de almoço eu parava, né? Ia almoçar, dar banho nela, né? Ajeitar. Botava ela para dormir, aí começava de novo. Aí minha filha, não tinha sossego não para trabalhar. Trabalhava direto mesmo para poder não deixar elas passar fome, né?
Pode passar? Pode. Oi, pode passar. Desce, eu vou. Pode passar. Foi tempo que eu tinha arrumado o homem, apareceu emergência. Ele tinha muito ciúme dele, aí falou assim, você não vai trabalhar. Eu digo, é o quê? Eu não vou trabalhar, tu não me dá. Você não está podendo me dar porque você tem a sua família, que eu não vou tirar os direitos dele, quando pegar no dinheiro, ser para a mulher dele, né? Aí ficou. Aí, minha agente de saúde, que é Maria Moreira, lá do Antonico, eu fui e falei com ela. Ela chegou lá em casa, Deus mandou ela mesmo com tenente. Ela, quando chegou, ela falou, e aí, minha amiga, como é que tá? Eu digo, aqui, que nem você sabe. Ela disse assim, e agora? Vai ter um projeto aí, você vai entrar. Eu digo, o homem não vai deixar, por maneira alguma. Aí ela disse, pois vai. Eu vou, muito alegre, muito boa ela. Aí disse, vou falar com ele. Aí falou com ele, ele ficou se torcendo. Ela disse, pois não tem jeito não, ela vai sim. Aí pronto. Aí já pegou meu nome. Aí daí por diante, aí melhorou mais um pouco, muito, já foi mais melhor, muito mais sossegado. Zilda, você lembra se houve alguma mobilização de mulheres para conseguir participar das frentes de emergência? Teve. Houve sim. Houve porque era só homem, né? Queriam só colocar só homem. E a gente sabia que a gente precisava trabalhar também, né? Queria trabalhar também. E a gente fez uma mobilização em frente do sindicato mesmo, reivindicando o direito da mulher para trabalhar. A gente tinha que ter direito a trabalhar, sim. Aí foi quando era muita gente, isso passou mais ou menos 3 a 4 horas, a gente lá em frente ao sindicato. E teve essa mobilização mesmo, para poder dar direito para as mulheres trabalhar, que era para todo mundo, porque tinha mulher que não tinha marido e tinha que trabalhar, né? Aí foi quando foram ver, na época foram ver como é que podia fazer, foi quando a Celurdinha entrou no meio também, que era do Centro, né? E ela também lutou muito por esse direito pra gente, um dia. O sofrimento terrível, mulheres lá morrendo de fome porque maridos tinham, né, isso na região. Não vou dizer que são exatamente essas mulheres, mas na região tinha esse clamor dos homens viajando para São Paulo para conseguir. Aí eu digo, então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos para a rua pedir que saia do papel, que se tire do papel aquilo que foi decidido, o direito das mulheres também participarem das frentes de trabalho. Então, o fato delas terem ido para a passeata, muitas delas, talvez nem todas aqui, mas que um bocado de mulher foi, e de ter conquistado isso aqui, né? Então, isso aqui para mim já é como se fosse a gente estar chupando uma uva depois de plantar, né? Tá? É sofrimento? É. Mas é fruto de luta, de fé e de fé. Alegria
E no início, quando a gente estava na emergência, era difícil, viu, na fila. A mulher com o homem não presta. A fila era... O povo faz rundiça. A fila era muito, muito... Se você vê um tio meu, se encostou tanto em mim que eu tive que sair da fila. Não, eu não aceitei. Não. Um tio, né? E podia ser quem fosse, mas um tio tem que considerar, né? Ter respeito. Aí depois, dali por diante, meu esposo falou que ele também trabalhava com política e trabalhava com a gente, que entende, né? Esse povo. E ele falou, e eles separaram, e fizeram a fila das mulheres, a fila dos homens maior. A gente ficava mais à vontade para tudo, para conversar, para tudo. E no meio de muito homem é difícil. Por quê? É difícil, porque tem, assim, sei lá, é difícil. Tem muito homem que não percebe, não sabe do lugar dele. As frentes de emergência existiram da década de 1960 até 2002 e aconteciam em todo o semiárido do Nordeste brasileiro, nos períodos de estiagem. Mas elas não eram algo perene, eram apenas políticas emergenciais do governo brasileiro. As frentes evitavam que as pessoas morressem de fome e que essas notícias se espalhassem. Também serviam para evitar que os grandes centros urbanos se enchessem de miseráveis. Para entendermos o fenômeno da seca, é preciso atentar que uma coisa são os períodos do ano, ou até mesmo anos que não chove no semiárido, o que é corretamente denominado de estiagem. Outra coisa é a fome, a retirada, a falta d'água, a violação da dignidade humana, que ocorre quando a estiagem se faz seca. Um trabalho muito pesado. Muita gente não conheceu esse tempo aqui. Quando eu falo na frente da emergência que eu trabalhei, as pessoas ficam perguntando o que é isso. Eu conto a história. É um tempo de muita seca lá no sertão. Então foi um meio que o governo achou para não morrer muita gente de fome. E era uma correria, né, para pegar uma vaguinha ali para fazer, para se alistar. No tempo chamava se alistar, né? A gente tinha você carregado, tinha tipo que fosse uma firma mesmo, né? E para cavar essas barragens, acho que foi um meio dele dizer assim, eu vou ajudar sem as pessoas não fazerem nada. Porque eu não estou vendo vantagem. Até hoje eu não sei para que serviu as barragens. Não vi nunca mais o resultado daquele trabalho que a gente fazia. Mas o trabalho era muito grande. Era para aliar, encher carrinho, carregar, jogar para o outro lado. E isso aqui não era porque estava grávida que não fazia. O salário já era pouquinho, a gente recebia uma contribuição, não era um salário. E tinha que viver com aquilo e ser feliz, porque quem conseguia, né? Porque nem todo mundo conseguia se alistar e trabalhar e ser chamado. Nem todo mundo. Eu levei sorte que eu trabalhei em todas. Que essa daqui não foi a primeira frente de emergência. Teve uma que a gente poderia trabalhar a partir de 14 anos. Eu trabalhei nela também. E a última que eu trabalhei, eu tinha 22 anos. Trabalha muita gente, não era pouca. E eu acho que foi verba do governo no modo da emergência, no modo da seca. Que estava tudo seco, não tinha nada. Era a seca grande. E essa verba do governo foi usado para todo mundo, a senhora acha? Eu acho que foi. Eu acho que foi para todo mundo. Que outros ajuntavam lixo aqui na rua para ganhar feira, para ganhar por mês eles davam a feira. Quem não arrumou no barreiro, eles arrumaram para juntar lixo na rua. Para juntar lixo, queimar, carregar na caçamba. E era tudo da emergência. Tudo trabalhava na emergência. Era emergência na época. Então, por isso que eu digo que isso aí era do governo. O governo pagava a todo mundo. Foi uma frente de serviço que eles arrumaram.
E que melhorias essa frente de mulheres fez naquele barreiro? O que fez foi muita coisa, porque junta água, fica água para eles, né? Nós fizemos a parede, aí ficou fechado. Aí junta água para o dono do terreno, né? Aí ficou, para ele ficou bom, né? Para nós não, nós só trabalhou, ganhou dinheiro. Agora pro dono do serviço melhorou, pro dono da terra, né? Bora! Oh, 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 oh! Oh, boy, oi, ha! Vai! Oi, oi, ha! Depois que a menina saiu, a feitora, que eu fiquei tomando conta da turma, eu não só mandava, eu também fazia. Porque as meninas, era para fazer tudo. Não era, tinha trabalho separado para alguém, não. Tudo era igual, que era tudo mulher. De encarregado que tinha só era um homem. Somente. E o resto era tudo mulher. Então, as meninas trabalhando, enchendo carroça, umas carregando e outras cavando, outras paliando. E quando elas não acertavam fazer a saia do aterro, como era chamada, eu fazia. Pegava um negócio, uma tauba, para bater a quina da parede do açude, que era um açude. Quando elas não estavam acertando, eu não era melhor do que elas, estava ali também ganhando a mesma coisa que elas ganhavam, então eu ia fazer aquele trabalho, junto com elas. Graças a Deus, trabalhei com elas até quando terminou. Eu gostava muito delas e elas também gostavam de mim. Jacaré, sai do caminho, deixa meu amor passar. Jacaré, sai do caminho, deixa meu amor passar. Sai, jacaré, sai, jacaré, sai, jacaré, deixa meu amor passar. Sai, jacaré, sai, jacaré, sai, jacaré, deixa meu amor passar. Essa frente de emergência é só de mulher, né? Foi só com mulher. Teve outra que foi só com homem. Aí dividiram os homens para uma parte e mulher para outras. Acho que foi obra do Espírito Santo, né? Ter feito isso aí para a gente descobrir que realmente a gente tinha coragem de ser dona de si, de trabalhar. Não depender só de homem, não. Saber que o lugar dela não foi na cozinha. Saber que a mulher tem braço, tem perna. Do jeito que o homem tem braço e perna, a mulher também tem. Do jeito que o homem tem força, a mulher também tem. Só depende do quê? De força, de coragem, de querer. O que o homem fez até aquela época. O homem, se ele dizer assim, hoje o seu lugar é na cozinha, a mulher tem que gritar, não, meu lugar não é na cozinha, não, olha. Tô na emergência, tô trabalhando, no picareta, na chibanca, na foice, em tudo que marreta. Com tudo, eu tô trabalhando aqui, na enxada, no que vier aqui eu tô trabalhando. Pra tu saber que não é tu que tem força. Eu posso depender de mim também. Mulher não é propriedade de ninguém. De jeito nenhum. Ninguém é de ninguém. Nós somos de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Agora, homem ser dono de mim? Não. De jeito. Meus filhos não é dono de mim? Eu sou dona de mim. Eu faço o que eu quero. Não é o que o homem quiser, não. E foi onde a gente veio descobrir isso, foi na emergência. Que nós tínhamos potencial para trabalhar, nós tínhamos braço para trabalhar. Nós tínhamos força. Do jeito que eles teve força lá para trabalhar lá no outro barreiro, nós teve nesse aqui, no açude daqui também. É tanto que você vê o resultado de hoje está segurando água. Nunca foi embora a parede que a gente fez. Tá aí. Há 34 anos, mas nunca desceu. Qual foi a parede que vocês fizeram? Foi essa grandona aqui na frente. Essa parede todinha aí, que a gente fez, começando do pé de Baraúna dali, levando todinha até o final lá. Essa parede era carregando carroça de mão. As pessoas trabalhavam com carroça de mão, outras trabalhavam com enxada, outras com chibanca. As pedras serviam para a gente acumular o barro, para pilar. Quem é? Ah, tinha uma de chapéu mesmo, né? Tinha.
Quem Olha, é? Socorro aqui, ó. Quem é Socorro? Olha eu. Eu Olha tenho. o Padre Ivana. Ela Quem é que estava... Vamos fazer o Vai, seguinte. São Paulo. Deixa eu mostrar Quem você. é que estava à minha esquerda? Quem é que se lembra? Deixa eu ver. É aqui daqui pra cá. Aqui? Poxa, que cara feia, vou dar uma frescadinha. Ai, vou passar Tem que ir saindo, é? Vitória. Tem que ir Mas para aquela não mão ficar ali com a parece garantia. chifre, não vai dar, né? Parece chifre. Mas pro outro lado. É. Dá pra no chifre, não? Não dá, Como é que é? Peraí. Era tão bom. Nós era tudo amiga. Isso é uma mulher para dar trabalho, Jesus. É muita foto. Se uma levava um pão, todo mundo comia. Quem tivesse alguma coisa em casa, levava. Ficava alegre quando chegava aqui. Sentia prazer. Antes dessa emergência, a gente não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, não. E quem abriu meus olhos, primeiramente Deus, segundo essa emergência, a frente de trabalho com mulher. Que ele vai aprendendo com as outras. Conversando, se entendendo e se levantando junto, dando as mãos e saber que nós somos mais nós. Mas elas precisam também agora, eu acho, de mais consciência para se organizar, para avançar na luta, porque é infinito, viu? É infinito o que nós temos direito e que não conquistamos ainda. Lavadeira, roupinha de passear. Lava, lavadeira, roupinha de passear. Menina de tamanho assim, menina de tamanho assim, trouxa de roupa assim, uma trouxa de roupa assim. Pedacinho de sabão assim, pedacinho de sabão assim, sol por ali assim, sol por aí assim, uma lagoa desse tamanho, um pouquinho de água assim, uma lagoa desse tamanho, um pouquinho de água assim. Você lembra se nessa época das frentes de emergência, se você sentia esperança de que a vida podia ser melhor? Não. A gente não sentia, não, sabe? Porque eles diziam muito que ia terminar. E quando acabasse as emergências, a gente ia ver de quê? Nós comentávamos muito isso. Mas foi assim. Depois terminou a emergência, passou um tempo, não passou muito tempo. Aí teve as invasões, ali que era a Cagepe, onde na Rua Nova, né? Ali que era a Cagepe. Aí era quando o trem vinha e deixava, assim, feijão, arroz, deixava, tinha uns coisas, como é que chama? Um estilo, chamavam um estilo grande, que eles enchiam de mantimentos, de feijão, de farinha, de arroz. Fora as sacas que ficavam lá, que o trem era quem levava para toda essa cidade. Aí o pessoal botava as coisas lá de arroz, macarrão, aí vinha charque, vinha tudo, leite, tudo. Aí pronto, aí tinha o saqueamento. Na feira, tinha saqueamento na feira. Depois dessa emergência, veio muita coisa ruim. E por que as pessoas saqueavam? Porque estavam com fome, não tinha mais emergência. Tinha acabado a emergência. Aí o povo ia para a feira e saquear a feira, na rua. Quando não era na feira, vinha lá para a Cagepe, saquear a Cagepe, não tinha negócio de polícia, derrubava muro. Nós, mulher, derrubava muro. Derrubava muro, levava cacetada, Deus mesmo levou cacetada no meio das costas dela, da polícia, eles batendo, que eles chamavam a polícia. Mas nós não tinha negócio, era a polícia em cima e nós carregando as coisas. Dava na cabeça, nas costas, os sacos e saia correndo para dentro do mato. Nós levávamos para casa. E tinha vezes, quando dava tempo, vinha uma vez, vinha duas, vinha três, quem morasse mais perto carregava até mais.
Então a Cagepa era pública, não era privada? Era pública. Agora era trancado, era bem trancado, né? Mas quando o povo quebrava, destinava os homens, se reunia, aqueles bichos fortes, ia, arrombava cadeado, porta, e entrava mesmo. Quando eles conseguiam abrir, aí os outros já estavam tocando no rebanho dele, né? Parecia formiga preta, olha. Entrando e carregando as coisas, e correndo, e entrando, uns correndo e outros voltando. E as mulheres iam também? Tinha mulher que ia. Ia mesmo. Até minha mãe um dia foi. Mãe foi. Foi e não tinha bolsa, não tinha que ela botar as coisas, ela carregava no colo. Mulher, já disse. Ela levantava assim, olha, e botava as coisas dentro da saia e saía levando pra casa. Aí tava com ela aí, mas eu não vejo, eu tô vendo todo mundo de carregar, porque eu não tenho nada em casa, vou ver meus filhos passar fome e eu não vou buscar. O que eu puder trazer, eu trago. E se o povo estava com fome, por que essas coisas ficavam guardadas? Ele não ia, sei lá. Não, devia estar esperando algum canto para poder dar. Ou por certo não era para dar, né? Era que nem eu estou dizendo a você. Era para vender no supermercado, a fazer alguma coisa. Eu também nunca vi dizer, que nunca soube que aquilo ali era ali e o povo passando fome e não queria dar. E a Cagepa? E sabe de uma coisa? Era nas épocas que os prefeitos eram ruins. Era? Ali, isso aí tudo era por conta dos prefeitos, né? Que era eles que tomavam conta, era quem decidiu que era destinado a essas coisas, né? Todo mundo passando fome, sem nenhuma solução. E esperemos até agora, já saímos de fome de casa, uma hora dessa, enganaram, nós esperamos saiu nada até agora. Aí vamos ver onde tem, né? Pessoal, vão saquear. Vamos atacar, o jeito é atacar, porque a coisa tá ruim. Humilhação. Humilhação grande. Tem que nós comer as crianças que estão com fome. E era muita gente, que vinha os bairros tudinho, não era a ponta, era todos os cantos, todos os bairros tudinho que ia. Isso acontecia no inverno? Não, no inverno não, porque já tinha o feijão, tinha o milho, tinha a melancia, tinha o girimum. Também o pessoal já vendia para ir comprando o café, o açúcar, né, outras coisas, arroz, carne, né, ovo. Mas aí o pessoal do sítio quase não ia, não. Não tinha com jeito do sítio, não, mas o povo da rua, invadia a rua mesmo. Até roupa não carregava. Agora, eu acredito que roupa é roubo. Sapato é roubo. Mas comida, se você está com fome, tem que pegar mesmo, porque ninguém aguenta fome, não. Fome não brinca, não. Menino. Eu já passei fome, eu sei o que é fome. A fome, ela faz a gente fazer... roubar mesmo, pegar e comer. Quer saber se a barriga é cheia. Quer saber não, quer saber se a barriga está cheia. Quer saber se leva para os filhos em casa. Se os filhos estão chorando com fome, tem um monte de comida ali que ela vai só ver e não vai levar. Eu gosto de assistir a TV Senado, que sai muita coisa de político. Apesar de ele estar envolvido num bocado de coisa, mas para mim foi o melhor presidente foi Lula. Tá certo? Que através de Lula ninguém saqueou mais cidade, ninguém entrou na cidade para tomar as coisas do povo. Coisas de comer, né? Porque viviam passando fome, tá certo? Aí, graças a Deus, ele criou um programa e ajudou o povo, né? Quando tá na seca, a gente compra carro-pipa. E coloca onde? Na cisterna. Faz tempo que tem essa cisterna aí? Uns 6 anos.
É muito bom. Melhorou depois da cisterna? Muito. Porque tinha que carregar água na cabeça. Carregava de onde? Da cisterna da minha mãe. Carregava lá de um poço que tinha lá, bem pertinho do Santo Antônio. A gente que era mãe de família, a gente tinha que enfrentar, né? Ou enfrentava ou nada. Mas eu achava bom trabalhar assim. Era precisão, não era por boniteza, não era. Já mesmo chorando, tem que trabalhar mesmo. Tem que... E eu venci, graças a Deus venci. Não era vendendo a verdura e não parei. Então, quando a emergência plantou, meus canteiros estavam tudo cheios. Né? E quando a emergência cortou de uma vez, né? Aí pronto, ninguém tinha mais dinheiro, né? Agora, meu dinheiro eu não comprava nada não, pra mim. Porque não dava. Às vezes, era que sobrava, eu comprava o chinelo para os meninos, o chinelo para mim, a sandalinha, mas era tudo para comer. Não era para luxo, não era para nada. Porque era metade de feijão e a metade em dinheiro. Aquele troquinho, né? No canteiro, plantava o quê? Plantava coentro, alface, cebola, pimentão. É pior do que uma roça. Os canteiros, uma roça vai lá, deixou ali, pronto, né? E os canteiros é todo dia lá, todo dia. Limpar o mato, ajeitar, né? Eu vendi verdura na feira, 35 anos. Eu trabalhei muito. Então, para você fazer um chazinho de noite, para tosse, que é bom. Obrigada. Isso é malva, viu? Como tá cheirosa. Arrasou. Lave ela bem lavadinha. Ótimo. Aí faz o chá como? Aí eu digo, vou estudar. E se estudar? Tô com 29 anos embaixo d'água. Digo, vou. Vou estudar, vou começar de novo. Eu parei com 17 anos. Mas eu não tenho condição de pagar o curso de enfermagem. Não é isso que tu quer fazer? Eu disse, é isso que eu quero fazer. Porque eu já fazia. Eu já trabalhava com desnutrição. Voluntariamente, eu trabalhava com desnutrição. Já trabalhava já, tinha pegado muita experiência já. Em desnutrição, com 42 crianças desnutridas de segundo e terceiro grau. Eu já trabalhava com medicação caseira, eu mesmo fazendo. Eu tenho responsabilidade daquelas crianças que não andavam, só tinha pé e olho e cabeça. Criança que estava internada, a doutora Terezinha dizia, pode levar para casa que não escapa mais. Leve para casa. Porque fica no hospital, vai ter que fazer atestado de óbito, não sei o quê, e fica pior. Leve para casa, não tem mais jeito mesmo. E eu dizia dentro de mim, ele falava dentro de mim, tem jeito sim, vai ter jeito. Ainda mais, era mais no meu bairro, né? Aí, chegava em casa, a mãe dizia, ô Zilda, a doutora disse que tinha mais jeito não. Eu disse, tu acredita nisso? Aí eu trabalhava com medicação caseira. O lambedor, depois que esfriava, que a gente fazia, comprava tudo que eles não tinham, a gente comprava. Com o meu dinheiro que eu ganhava, eu já fazia isso. Enquanto eu não via aquela criança que acabou, não saía daquele... Eu ia 3, 4 vezes por dia nessa casa. Para medicar, que as mães não queriam mais, achavam que não tinha mais jeito.
Hoje eles são pai e mãe de família. Passei por tudo para poder chegar num canto. Graças a Deus, não sou médica, não sou doutora, porque não tenho anel no dedo. Nem estudei para isso. Mas a sabedoria Deus me deu. Está chegando a hora do Festival da Sanfona. Nesta sexta, dia 14, e no sábado, dia 15, na Praça Padre Carlos Sotá, em Afogados da Engazeira, com premiação do primeiro ao terceiro lugar. Certificado de participação a todos os sanfoneiros. Homenagens ao talento do músico. Essa de novo. Bora você também. Meu canarinho, minha beija-flor, me dá notícia do meu grande amor, que foi embora e nunca mais voltou. Meu canarinho, minha beija-flor. Isso era dançando, trabalhando foi dançando. embora, nunca mais voltou. Meu Canarinho, minha beija-flor. E você se divertia também? Sim, muito. Nossa, o dia passava, nem via. À tarde, quando a gente ia embora, vinha na estrada brincando, né? Os carros passando. A gente levava o dia assim. Pelo menos eu fazia as pessoas... Eu acho que todo mundo lembra de mim assim. Ela dizia, você é doidinha. Eu digo, tem que ser assim. Se eu vou ficar triste aqui, eu vou morrer aqui dentro. Não só matando, né? Ali uma cavadeira para cavalar aquele barro, carregar, né? Para aliar, que é tudo serviço muito pesado. E eu ia ficar triste pensando nisso. Eu digo, vamos brincar. O meu tempo passava mais rápido. Nós já se encontrava todo final de semana. Quando eu nem era casada, nós já se encontrava para ir para as festas. Forró. E vivia nós já se conhecia dos forró mesmo, nós já via nos forró. Já se Já conhecia era amiga disso aí, pequena. forró. Isso foi criado tudo junto. Era. No forró era assim, nós vinha trabalhava segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira. Quando era de noite, nós já estávamos se arrumando para ir para os forró. E aqui na escada, para esse Virilolô, que era forró de Virilolô, nós não perdíamos por nada na vida, que era mais paquera, mais namorado. Por dentro do mato, olha. Aqui tem uma pedra enorme, bem grande, que vai sair mesmo lá, na serrinha. Os carros de boi passavam e nós pegávamos carona nos carros de boi. Os carros e nós sentados ali, ó. Nós ia e vinha. Só os trocendo, não era, Zita? Nós, era eu, ela, nem prechete. Nós ia lá e vinha cá, e uma bolsinha de lado. Com a bolsinha de lado para a roupa da gente dançar, já estava lá. E nós chegava lá, chegava com os pés tudo melados de barro, de poeira. Os cabelos chegavam assim, ó, duro. Parecia incrível rouco quando vem perto da gente. Ah, mas nós chegávamos. Quando chegava na casa de uma das colegas da gente lá, a gente chegava, tomar banho, se arrumar. Nem parecia as faveladas daqui, que estavam aqui dentro da emergência. As afregeladas da seca. Nem parecia que as afregeladas. Que estavam aqui dentro desse barreiro, pareciam uns bonecos de pano. Aí pronto, a gente dançava, ficava. Aí quando já se programava, hoje, sexta-feira, é aqui em Sibirolô, amanhã é lá no São João, domingo é no Curral Velho. Era 3 forró. À noite. Grande, não fala não? Não, queimada nós tirávamos, era só na semana, nós tirávamos para um, depois passava para outro. Queimada grande era assim, nós fazíamos o rodeio todinho, afogado todinho. Nós não ficava um forró sem isso. Ao longo do tempo, o imaginário sobre o sertão foi associado apenas à fome e miséria. Só durante as secas a grande mídia vinha aqui, para explorar de maneira limitada o mandacaru, a casa abandonada, as famílias em retirada.
Era mais fácil ocupar a estiagem pela fome, e essas imagens vendiam isso, inclusive para nós mesmos. A retirada foi um movimento dos sertanejos impulsionados pela fome, pela miséria, mas também foi sempre um movimento de virem nos buscar, sejam empresas ou o governo federal. Passagens de trens gratuitas para a Amazônia na década de 40. Pau de arara lotados pagos pelas empresas de construção, saindo daqui para Brasília, nos anos 60. De 70 em diante, São Paulo, Rio, depois Goiás, Mato Grosso. O Sudeste se constituiu por um trabalho de uma mão de obra sertaneja muito barata. Quando chegávamos na capital, batendo a porta com fome, nos expulsavam. Quando precisavam, vinham buscar nossa mão de obra. Não enfrentar a miséria no sertão também era uma maneira de manter essa mão de obra reserva. Sempre houve uma diferença de investimentos entre os recursos que iam para o Sudeste e os recursos que vinham para o Nordeste. A falta de chuva foi sempre registrada como a causa de seca no sertão nordestino, o que é contraditório, pois vivemos no semiárido que mais chove no mundo e mesmo assim é um dos mais pobres. A questão é que temos períodos que chove muito e longos períodos que não chove nada. É preciso, então, entender que o sertão não é miserável por culpa do clima, e sim por opção política. É preciso desenvolver formas de conviver com essa variação climática e parar de enxergar nosso território como um lugar de atraso. Lutando pelos seus direitos. A partir dos anos 1980, os movimentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais no sertão se fortalecem, através dos sindicatos, associações, movimentos de mulheres, cooperativas, ONGs e outras entidades da sociedade civil, também incentivadas pela teologia da libertação, a exemplo das ações organizadas por Dom Francisco. Várias lideranças sindicais são assassinadas, a exemplo de Maria Margarida Alves, em 1983, na Paraíba. Mas eu quero dizer a vocês que nós não teremos e vamos à luta até o fim. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Mesmo diante dessas violências, a mobilização continua. Os movimentos ampliam a luta pela reforma agrária e denunciam a indústria da seca. É para passar fome. Olha, lá em Iguaraci, no dia de feira, são 2 médicos atendendo na casa de saúde. Não dá para atender a metade do pessoal. Não é doença, não. A maior doença é fome. Na década de 1990, 2 grandes marcos dessa mobilização política foram a ocupação da Sudene e a criação da Articulação do Semiárido Brasileiro, que organiza estas entidades em rede. Além de reivindicações políticas, esses movimentos permitiram trocas de saberes desenvolvidos ao longo do tempo, que precisavam ser sistematizados e propagados, como, por exemplo, o estoque de água, alimentos e sementes para garantir a agricultura familiar, a segurança alimentar e a vida na Caatinga. Assim, a própria sociedade civil incentivou e difundiu tecnologias de convivência com o semiárido, como, por exemplo, a implantação de cisternas nas escolas
cisternas ao lado de casa e cisternas para a produção de alimentos, além de práticas de agroecologia, como a valorização de sementes nativas que permitem produzir mesmo durante a estiagem. Só nos anos 2000 é que essas reivindicações da sociedade civil foram incorporadas como políticas públicas de convivência com o semiárido. A preocupação com o sertão deixa de ser algo apenas emergencial e passa a ser permanente. Mais pessoas passam a ter acesso à terra graças a programas de redistribuição de renda, de crédito rural e acesso a várias tecnologias de convivência com o semiárido. Tudo isso possibilitou que muitas pessoas saíssem do estado de miséria e pudessem pensar no amanhã sem ter que sair do sertão. A mudança foi tanta que de 2011 a 2017 tivemos a maior estiagem dos últimos 50 anos e não foi necessário ter frentes de emergência. A retirada diminuiu muito e, inclusive, iniciaram processos de volta para o sertão. Ou seja, a questão não é climática, mas sim política e econômica. O problema, na verdade, não é a seca, mas sim a cerca que nos cerca. Na contramão dos avanços na convivência com o semiárido e na luta contra a fome, nesse mesmo período, continua prevalecendo a política desenvolvimentista, que é exemplo da transposição do Rio São Francisco, ameaça as conquistas e fortalece o agronegócio. A partir do golpe de 2016, acontecem muitos retrocessos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é extinto, os movimentos de trabalhadoras e trabalhadores rurais são criminalizados. A fome volta a rondar o sertão. Apesar de uma longa trajetória de lutas e conquistas, hoje, frente a tantos retrocessos, precisamos seguir nos fortalecendo e lutando para evitar que políticas apenas paliativas, como as frentes de emergência, voltem a ser necessárias. Naquela secura, quando eu fui mesmo para o açude, quando eu vi as mulheres lá, não tinha nem mato. Mas quando, de repente, chovia, eu tomei banho de chuva lá, né? Fui para a rua. Que coisa tão maravilhosa tomar um banho de chuva lá no sertão. Isso eu tive essa alegria, né? Quer dizer, aí de repente você percebia que passava no lugar, já não reconhecia mais aquele lugar, porque florava rápido, né? Era tudo muito rápido. Então, o sertão, ele tem uma magia, né? Aquelas terras, meu Deus do céu, então ele se transforma, parece que é assim, a vida na seca, sei lá, ela fica lá, né, escondida, sei lá, latente, mas qualquer possibilidade que tem, então ela rebrota assim de uma maneira maravilhosa, ela sorri. Aí eu vejo que a mesma coisa como se fosse o povo podia estar oprimido, não sei o que lá, mas na hora que a gente falou dos direitos, falou que não podia ser assim, falou qualquer coisa, então, aí o pessoal começa a dizer, eu quero direitos. Então eu senti isso naquela região. Não sei, foi muita força mesmo. Bora. Eita, meu Deus, essa mulher não estão com nada, não. Essa mulher não está com nada, não. Tão devagar, ó. Eita, gente. O que caminho tão longe, cheio de pedra e areia. O que caminho tão longe, cheio de pedra e areia. Valei, meu Padre Cici, a mãe de Deus das Candeias. Valei, meu Padre Cici, a mãe de Deus das Candeias. Eita, Jesus! Você não canta não, né? Tá bom, eu canto.
Depois vai cantar outro aí. Olha, a gente tem que sair andando para poder chegar mais rápido no serviço.